Olá, queridos e queridas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Maga das Mãos e estou aqui mais uma vez para trazer um conselho, uma reflexão para a nossa semana, para os nossos próximos dias, um conselho sensato, visto que nós temos aspectos nesta semana que estão pedindo um posicionamento mais assertivo da nossa parte. Uma certa elegância para lidar com picuinhas, conflitos, acordos, pessoas, parcerias. Quando a gente entende o valor do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, a gente também entende exatamente o que vale a pena e o que não vale. Esse é o primeiro ponto para encontrar um ritmo confortável de progresso, ao invés de entrar em movimentos, tempo de outras pessoas para tentar se encaixar. Espero que vocês estejam bem, na medida do possível, lidando aí com essa finalização de ciclo dentro da astrologia, né? A gente está aí caminhando para o ano novo astrológico, então situações podem estar cansativas de fato, sim, podem estar complexas também, porque a gente entra nesse território da energia pisciana e começa a perceber que tem coisas que precisamos calibrar uma estratégia quando não parece o momento mais oportuno. Foi o que eu falei de prioridade. Quando eu reconheço meu valor, quando eu reconheço com integridade o que eu faço e o que eu busco, eu consigo viabilizar uma estratégia condizente com o meu tempo, com o meu funcionamento. Então, o Sete de Espadas fala da mente, criando uma perspectiva, muitas vezes, perfeita, uma condição ideal, um tempo correto, uma referência que se encaixe completamente com o que eu espero. Só que o Sete de Espadas fala que, ao revisar algumas coisas, a gente encontra nos detalhes as respostas. Não é a expectativa de que o quadro todo esteja em plena colaboração com a minha vontade de fazer arte. Então, se nós temos uma compreensão que são dias que pedem uma estratégia, não é a questão, não é uma questão de sabotar as nossas interações com o mundo, com a realidade. Isso envolve compreender que a nossa mente cria um conceito de tempo sobre as coisas que muitas vezes manifesta uma estagnação, né? A gente fica encontrando, buscando a condição perfeita, todos os sinais, todas as respostas, que a nossa alma muitas vezes já compreende, só que o nosso corpo físico precisa experienciar através de uma postura, de um posicionamento de decisão cotidiana, rotina, às vezes as coisas mais simples que a gente pode fazer, sabe? O ato de entender que o nosso corpo necessita de um horário para se alimentar, às vezes parar um momento para executar, preparar esse alimento, nós precisamos dormir, nós precisamos viabilizar aquela rotina ou aquele exercício no nosso dia a dia que no fundo a gente sabe que nos possibilita extravasar, articular o nosso corpo em um tempo mais consciente do presente, do que deixar que a mente crie esses cenários mais caóticos e duvidosos, nos levando a entrar também nessa energia, nessa vibração. Então a gente começa a se tornar um pouco uma pessoa não confiável para as outras pessoas, porque de certa forma a gente quer, mas não quer, a gente tá, mas não tá, eu tô disposta, mas até que ponto? Eu sinto que o aspecto da espiritualidade nesse momento está nos trazendo muito a aprender a ouvir as nossas necessidades mais básicas, mais simples, para entender que às vezes tem uma alegoria na nossa mente. Existe um conceito muito mais difuso, talvez
por influências do externo. Só que se a gente consegue, muitas vezes, relaxar um pouco mais, permitir uma abordagem mais leve, principalmente com nós mesmas, com nós mesmos, com o nosso conceito de tempo, perfeição, condição. Às vezes a gente percebe as coisas acontecendo e a gente pensa, foi mais fácil, poderia ter feito antes. Porque, né, eu não confiei anteriormente em mim mesmo, em mim mesma. Porque eu não tomei essa decisão antes. Então, quando estamos em um processo de posicionamento, é necessário estar nesse centro de observação do que estamos projetando e o que estamos espelhando, né? O que a gente está expressando mediante esses posicionamentos internos, que só nos pertence. Pertence à nossa alma, ao nosso espírito, mas o corpo, o cotidiano, o movimento está acontecendo. As outras pessoas estão vivendo a vida delas e a gente está vivendo a nossa vida. E essa necessidade de compreender o tempo do corpo, das nossas necessidades mais terrenas, envolve essas questões de reflexão, de análise ou muitas vezes de silenciar um ponto para entender a questão da desconfiança sobre outro. Ou seja, eu desejo fazer algo, eu desejo tomar uma escolha. Quando eu aceito esse movimento da minha escolha, do meu posicionamento, isso está definido dentro de mim. Todas as coisas começam a trabalhar ao favor dessa decisão. E quando eu confio que eu não preciso ficar projetando isso o tempo todo para as outras pessoas, na busca da compreensão, da colaboração, eu entendo que eu preciso de mim. Eu preciso da minha consciência, desse posicionamento. Conforme a gente vai caminhando nessa direção, naturalmente as coisas começam a ganhar mais clareza a respeito do que está tentando nos privar disso. Que a mente projeta 1000 saídas, 1000 possibilidades, mas há questões mais práticas, sabe? Há uma percepção muitas vezes de assumir a responsabilidade e entender que pode ser muito mais comportamental. Que alguma situação ela pode ser resolvida muito mais facilmente com a aceitação do nosso comportamento diante daquilo que tenta nos privar. Porque não está sendo demonstrado aquilo para que a gente viva num combate, mas sim para que a gente mude a maneira como aquilo ali tem poder sobre nós. Quanto eu estou concedendo meu poder à dificuldade, à desistência, à recusa de aceitar a realidade de algumas coisas para encontrar dentro de mim um equilíbrio sensato de atitude, comportamento. Muitas vezes a gente toma uma decisão e a partir dessa decisão, algumas coisas podem vir a acontecer. Comunicações, pessoas, né? E aí elas vão personificando as nossas dificuldades, as nossas questões da mente, que estarão e que estão lá o tempo todo, já estavam, antes de tomar a decisão, esperando um momento da gente decidir fazer diferente. E aí a gente começa a apontar, a julgar aquela pessoa, aquela atitude, tá tentando isso. Mas se a gente compreende que o poder está sobre nós, nas nossas decisões, no nosso comportamento, na nossa reação, a gente simplesmente compreende a mensagem. Seja a resistência de ir de um ponto para o outro, seja a dúvida do nosso merecimento, da nossa capacidade, que se expressa na dúvida de alguém sobre nós. E o ato de aprender a enxergar as coisas com mais delicadeza e primor envolve o quê? Estar curioso, curiosa diante a vida, sabe?
e não repelir, e não fugir. Se a gente confia que estamos aqui vivenciando não só mediante um corpo vivo, que há um espírito, uma alma, uma consciência maior, por que duvidamos tanto de desejos e objetivos que parecem tão reais e importantes para nós, né? Porque as circunstâncias começam a se movimentar contra, e talvez isso só seja uma parte da nossa alma, do tempo da nossa mente, que acredita que para ter certeza que aquilo é nosso ou que estamos no caminho certo, tudo precisa colaborar constantemente, o tempo todo. E essa dúvida está em nós, né? Essa angústia, esse aspecto às vezes repetitivo da dor, do sofrer, da sensação de separação entre nós e o divino, entre nós e a alma, entre o corpo e a alma, o espírito. Nós não entendemos que os nossos desejos, os nossos planos e vontades podem sim ter caminhos viáveis, práticos de acontecer, de se realizarem, sem loucura, sem impulsividade. Então, nessa semana, pra gente, né? Essa semana ela tá dizendo pra nós que talvez a gente precise ser um pouco mais firme com nós mesmos, a fim de manter, implementar, direcionar escolhas que tenhamos feito anteriormente ou que vamos vir, que estaremos fazendo nos próximos dias. E não é criando desavenças, conflitos, é através de acordos internos. Qual é o acordo? Que se eu entendo o que aquele ser humano, aquela pessoa que aparentemente está tentando dizer que eu não consigo, que eu não posso, está replicando uma possível sensação que há dentro de mim, porque nós temos nossas questões de insegurança, de dúvida, eu consigo interpretar o néctar da mensagem. Eu consigo viabilizar o comportamento em mim, sobre mim, dentro de mim, dentro das minhas escolhas mais diárias, as condições que vão melhorar de fato o meu jardim, o meu espaço para receber aquilo que eu já sinto que eu quero porque já é meu, com facilidade e graça. Tudo isso se traduz em uma questão simples. Eu faço as pazes com essa sensação de separação. Porque não há separação. Não há dúvida que eu preciso integrar e não colidir. Que eu preciso transformar o veneno em cura, compreendendo como entrar em acordo, em parceria comigo mesma para dosar. E o dosar muitas vezes está em não ficar alimentando uma utopia, né, das coisas. Entendendo que elas podem ser boas, sim, quando elas são também mais reais. Mais convidativas ao movimento e à participação vivida, sabe? O meio, o todo, esse organismo que acontece e está o tempo todo se manifestando dentro, fora, ao nosso entorno. É sobre isso. Mais um Filosofia Energética. Espero que você tenha captado aí a minha mensagem. Espero que faça sentido e que possa vir a te ajudar nos próximos dias também. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no canal, neste vídeo.
Eu desejo uma ótima semana para todos nós. Um beijo grande no seu coração. Se cuida. E gratidão.